Então, eu estou esperando o pessoal ir entrando, nós estamos aqui batendo um papo. Doutor Diego foi um super amigo, como a gente já estava comentando, da época que eu fiz residência médica na UFES. Então, ele é formado pela UFES, médico, depois foi para São Paulo, fez neurologia, né, o Diego lá na USP. Isso. E agora retornou para formar raízes aqui na terrinha. Já está com uma equipe linda e está atendendo aqui em Vitória, né, Diego? Isso. Cuidando de mulheres com enxaqueca e outras condições neurológicas. A grande questão da enxaqueca, Ju, é que a condição neurológica mais frequente, né? É muita gente que tem enxaqueca, 12% da população mundial tem enxaqueca na forma episódica, 4% da população mundial tem enxaqueca na forma crônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que 4% das pessoas do mundo têm enxaqueca mais do que 15 dias por mês. É muita coisa. Considerando que a enxaqueca é uma condição que atrapalha a pessoa a trabalhar, estudar, e que é realmente uma condição muito debilitante, o impacto funcional da enxaqueca é muito grande. E só aproveitando, às vezes a enxaqueca é considerada como frescura, né? Muita gente às vezes não valoriza, né? Às vezes as pessoas têm ideia, não, isso não é nada e tal, mas a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como a dor de cabeça, como a enxaqueca, ser uma das causas mais frequentes de afastamento do trabalho e realmente de limitar as pessoas na atividade laboral. Então, conversar sobre enxaqueca, como neurologista, é uma oportunidade. Diminui muito a produtividade dessas pessoas, né? Atrapalha muito a vida profissional e até pessoal. E pelo fato de que o médico ginecologista, na verdade, é o médico de confiança da mulher, né? A ginecologista, ela assumiu um lugar muito bacana, que é o fato de ser a confiança, principalmente da mulher, na faixa etária reprodutiva. Então, as mulheres vão na ginecologista, e a ginecologista, às vezes, que cuida de uma tireoide, é uma ginecologista que cuida de uma condição de saúde, às vezes, que é mais branda, e nisso sempre surgem essas questões de enxaqueca, e por esse motivo eu acho muito legal a gente compartilhar esse espaço, juntar um ginecologista com um neurologista e discutir um pouco a respeito. Com certeza. E a gente vê que a enxaqueca está muito presente exatamente nessa fase da vida da mulher, que é o período reprodutivo, né? Entre a menarca e a menopausa, entre a primeira e a última menstruação. Então, essa fase que a mulher está mais produtiva, onde ela está firmando os relacionamentos dela, onde ela está se firmando no trabalho, no mercado de trabalho, está querendo engravidar. Então, tudo isso o fato de ter enxaqueca muito frequente abala toda essa estrutura dessa vida dessa mulher nesse período tão importante, né? Então, você já deu uma pincelada aí no tanto que essa doença é prevalente, né, no mundo todo e o tanto que isso atrapalha a vida da mulher. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é diferenciar a enxaqueca dos outros tipos de dor de cabeça, até para a gente poder começar a conversar. Né? Toda dor de cabeça é enxaqueca. Muito bom. Né? Como é que eu sei quando que é enxaqueca e quando não é? Então, pessoal, a enxaqueca é uma condição neurológica caracterizada por uma dor, geralmente do tipo latejante, da dor de cabeça latejar. Ela é localizada principalmente na região da fronte ou na região temporal. Frequentemente, ela é associada ao fenômeno de náusea, vômito, e ela é antecedida por uma série de distúrbios neurológicos que nós chamamos, em alguns casos, de aura. Nós vamos explicar depois o que é aura. Isso. Frequentemente, a dor de cabeça da enxaqueca, ela é limitante, ela é uma dor de cabeça moderada forte, e ela é associada à repulsão a cheiros fortes, repulsão à luz, um quadro que a gente chama de fotofobia, e repulsão aos barulhos, uma condição que a gente chama fonofobia. O que acontece, pessoal? Você me dá licença, já posso explicar um pouquinho mais? Fica Obrigado. Pessoal, o cérebro de um paciente que tem enxaqueca, ele é um cérebro especial. Como assim especial? Preste bastante atenção. A enxaqueca, ela só acontece porque o neurônio desse paciente, ele é hiperexcitável. Mas o que quer dizer isso?
quer dizer que todas as nossas células nervosas se comunicam por meio de estímulos elétricos. Tá? O neurônio ele funciona por meio de estímulo elétrico. No paciente que tem enxaqueca, esses estímulos elétricos eles disparam com muito mais facilidade. Ele dispara diante de estímulos que não é para ele ser ativado. Então, quando um cérebro de um paciente com enxaqueca é submetido a muita luz, esses neurônios começam a disparar com muito mais facilidade, gerando um estímulo doloroso. Então, é como se o cérebro do paciente com enxaqueca captasse um estímulo normal. Esse estímulo hiperativa o cérebro e leva à formação de um sinal doloroso. Por esse motivo, que quem tem enxaqueca sabe, começa a reconhecer que alguns estímulos deflagram um quadro de dor. Aí você fala assim, então qual que é a diferença das outras dores de cabeça? É que as outras dores de cabeça não têm esses fenômenos de hiperestimulação. Então as outras dores de cabeça que são comuns são dor de cabeça do tipo tensional e uma outra mais rara que é denominada insalvas, que é muito rara. Então a mais comum é do tipo tensional, que a gente vai falar depois. Especificamente a enxaqueca, pessoal, ela pode ser deflagrada diante de estímulos do ambiente externo ou do ambiente interno, do próprio organismo. Por que isso é importante? Porque, pessoal, toda vez que o paciente tem dor de cabeça, na sua fase inicial, ele às vezes é capaz de identificar isso que se chama trigger, que é o que dispara a dor. Então, a luz, o barulho, o cheiro forte. E aí começam a vir outros fatores que às vezes as pessoas ignoram, que é estresse, que é a alimentação e que é o sono. Esses 6 fatores, pessoal, eles são os principais fatores desencadeantes da dor de cabeça. No meio desse campo, existe o fator hormonal, que é o fato de que na mulher existe a presença dos hormônios, né, relacionados à ovulação, o estrogênio e a progesterona, e esses hormônios variam ao longo do ciclo, ao longo do mês, e isso é capaz de alterar a excitabilidade do neurônio. Por esse motivo, que as mulheres têm mais dor de cabeça em determinadas fases, em determinadas épocas do mês. Tem mulher que consegue marcar direitinho, falar bem assim, ela está para menstruar, ou no primeiro dia da menstruação, ela deflagra uma crise de enxaqueca. Então, pessoal, a gente começou a live explicando o que é enxaqueca, o conceito tem que ficar muito claro, de que é um cérebro que é hiperexcitável. O cérebro que tem enxaqueca, ele dispara estímulos dolorosos diante de uma série de estímulos físicos externos ou internos, entre eles as alterações hormonais. Maravilha. Eu acho que uma coisa que é importante é como que resolve isso, gente. Nós já vamos falar um pouquinho sobre essas coisas, como resolve isso. Logo atrás... Mas eu acho que uma coisa... Alguém perguntou se tem alguma coisa a ver com alimentação. Isso você já respondeu, que tem sim, né? Gente, tudo no nosso corpo tem a ver com a nossa alimentação. Então, a resposta é sim, tem sim. É verdade, Ju. Na verdade, essa é uma grande verdade que a gente aos poucos vai estudando e vai descobrindo, né? Sim. Mas em relação ao ciclo menstrual, comenta um pouquinho pra gente sobre o que é o ciclo menstrual, só pra gente fazer esse paralelo em relação às frequências da dor de cabeça e por que as dores de cabeça da enxaqueca são mais frequentes em determinadas fases do ciclo. Então, você comentou aí que a dor de cabeça é mais frequente na mulher por conta das oscilações hormonais que a gente tem, né, todo mês no ciclo menstrual, de acordo com, principalmente, produção de estrogênio e progesterona. Principalmente estrogênio, né, que é o hormônio que está mais relacionado a esses disparos que desencadeiam quadros de enxaqueca. Por isso que a gente estava falando aqui mais no início que a enxaqueca é muito comum no período reprodutivo, que é da menarca à menopausa. A menarca, gente, é caracterizada pela primeira menstruação. Quando a menina entra na fase reprodutiva, ela tem a primeira menstruação, é a menarca. E ela vai ciclar todo mês até ela entrar na menopausa, que é definida como a última menstruação da vida dessa mulher, quando seus ovários entram em falência e não tem mais folículos para ovular.
Beleza, isso aí já é uma coisa que a gente já explica, né? E aí vamos agora explicar como que funciona o ciclo menstrual da mulher e a gente vai falar, eu vou exemplificar aqui sem uso de hormônio, vou exemplificar um ciclo menstrual fisiológico, sem a intervenção do uso dos sem a pílula. Sem a pílula, dos anticoncepcionais, dos contraceptivos e anovulatórios. Então, o que acontece? Todo mês, quando a gente vai menstruar, quando a gente vai ciclar, quando a gente tem o primeiro dia da menstruação, é considerado o primeiro dia daquele ciclo. Então, todos os meses, quando a gente menstrua, o nosso ovário recruta vários folículos. Então, vamos lá. Porque uma coisinha, um adendo só importante, interessante de eu falar, que sempre que eu falo de ciclo menstrual, que eu vou falar dos folículos que são recrutados, eu gosto de lembrar disso. Os folículos que estão nos nossos ovários são os nossos órgãos genitais produtores dos nossos gametas femininos, né? Que são os folículos, os óvulos que são liberados todo mês quando a gente ovula. Esses folículos, eles iniciam o desenvolvimento deles na nossa vida intrauterina, quando a gente é fetinho lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, por isso que a gente fala que a mulher, quando envelhece junto, porque ele tem a mesma idade. Bom, dito isto, a cada mês, esses folículos eles desenvolvem até certo ponto na nossa vida intrauterina e depois eles entram em stand-by, eles dormem, até que a gente entra na fase reprodutiva, até que ocorre a menarca. E quando ocorre a menarca, a cada mês, o ovário recruta, por estímulo hormonal que vem cá de uma glândula que está dentro da cabeça, libera os hormônios e os ovários, por o estímulo desses hormônios, ele recruta alguns folículos todo mês para que se desenvolvam para que ocorra a ovulação. Então, alguns folículos são recrutados, eles vão desenvolvendo e esses mesmos folículos que produzem o estrogênio, né, e a progesterona. Principalmente o estrogênio na primeira fase do ciclo. E aí eles vão desenvolvendo e um deles geralmente fica mais exuberante que os outros e produz mais estrogênio. Então, quanto mais próximo da ovulação, mais estrogênio a gente vai produzindo de acordo com o crescimento desses folículos, principalmente daquele mais exuberante, que é o folículo dominante, que a gente chama. Muitas vezes faz ultrassom e vê lá que tem um folículo, um cisto no ovário de 2 centímetros, 1,5 centímetros. E isso nada mais é do que o nosso folículo dominante pré-ovulatório. Quando chega na metade do ciclo, ocorre lá o pico do LH, né, e do FSH, que são hormônios também produzidos aí, e ocorre a liberação. Esse folículo dominante, ele rompe, libera o folículo na cavidade pélvica e a trompa capta esse folículo e vai levando em direção ao útero. Beleza, ovulou, né? Depois disso, aquele folículo dominante que ficou remanescente no ovário, ele vai sofrer um processo de degeneração lenta e gradativa que dura cerca, só um minuto, que dura cerca de 14 dias. E essa é a segunda fase do ciclo, onde está mais exuberante a produção de progesterona. Cadê o mel? Muito ocupada. Desculpa, gente, é a Laura. Fala oi com o pessoal. Fala, tudo bem? Viu? A mãe está conversando com as pessoas. Bom, voltando aqui. Esse corpo lúteo produtor, vida real, né? Esse corpo lúteo... Que princesa! Esse corpo lúteo produtor de progesterona, ele tem uma duração de 14 dias. Quando ele involui totalmente, ocorre uma queda desses hormônios e a mulher, quando não engravida, né, quando aquele folículo que foi lá para a trompa em direção ao útero não é fecundado pelo espermatozoide, tudo isso termina, finaliza e inicia-se um novo ciclo com uma nova menstruação. Fui clara, tentei ser sucinta para não tomar muito tempo. Mas eu acho que em tese mais ou menos é isso. Então a gente tem uma produção hormonal ascendente no ciclo menstrual e depois ocorre uma queda brusca quando menstrua. E essa questão da flutuação dos hormônios é realmente um detalhe que é muito marcado na enxaqueca. Então, quando vai iniciar aquela queda abrupta, que é o momento que a mulher vai menstruar, geralmente essa queda abrupta ela é capaz de deflagrar dor de cabeça, ela é capaz de deflagrar a enxaqueca. Por quê? Porque ela desestabiliza
a membrana do neurônio, ela desestabiliza a função neuronal, fazendo com que esse neurônio dispare mais estímulos, gerando o quadro de enxaqueca. E aí, pessoal, para as mulheres que conseguem observar que tem dor de cabeça durante o período menstrual, a gente chama esse tipo de enxaqueca como enxaqueca catamenial, que é aquela mulher que não tem geralmente dor de cabeça, ela só tem diante da alteração hormonal. Ela só tem diante dessa queda brusca. E aí a gente consegue demarcar uma mulher, então, que tem a dor de cabeça desencadeada pelo ciclo menstrual, tá certo? Esse grupo de mulheres, pessoal, é um grupo que se beneficia muito de tentar estabilizar os níveis hormonais, tá? Antigamente, há muito tempo atrás, as pílulas anticoncepcionais, como a Ju vai falar, tinha uma quantidade de hormônio muito grande. E a quantidade de hormônio que as pílulas tinham, elas aumentavam o risco de que esse neurônio também despolarizasse. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? O nosso neurônio precisa de equilíbrio. Tudo aquilo que é excesso ativa o neurônio, e tudo aquilo que é falta também ativa o neurônio. Então, quando as mulheres utilizavam as pílulas anticoncepcionais de altas doses, elas também tinham dores de cabeça. E mais, o hormônio, que é o estrogênio da mulher, ele tem uma possibilidade de fazer uma retenção hídrica e uma possibilidade de ativar algumas coisas relacionadas à coagulação da mulher. E por ativar a coagulação da mulher, aumentar o risco de coagular o sangue dentro das artérias e gerar uma trombose. Por esse motivo, nas mulheres que tinham enxaqueca, a gente observou que era maléfico você utilizar o anticoncepcional oral com altas doses, principalmente do estrogênio. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que toda mulher que tiver dor de cabeça, que tem flutuação hormonal, talvez seja interessante a gente utilizar um método anticonceptivo, um anticoncepcional que seja capaz de estabilizar. Então, Ju, eu acho que você podia aproveitar que você comentou sobre o ciclo menstrual e falar um pouco sobre as pílulas antigas e sobre as pílulas novas, os novos anticoncepcionais que a gente pode utilizar com mais segurança nas pacientes que têm enxaqueca. Então, antigamente, quando a pílula foi lançada, lá na década de 60, as dosagens de estrogênio eram super altas. Chegava a ter 50 microgramas de estrogênio por pílula. Pra vocês terem uma ideia, hoje as nossas baixas doses têm 15, 20. Pra vocês verem Sim. como que a gente melhorou e baixou essa dosagem. A gente tem no mercado, hoje em dia, muitas opções de contraceptivo. E a gente tem várias associações de tipos diferentes de progesterona associados a doses diferentes do etinilestradiol, que é o estrogênio usado na pílula. E aí a gente vai analisar para aquela mulher, de acordo com o quadro clínico dela, de acordo com as patologias de base que ela tem, de acordo com a idade dela, qual é a pílula mais adequada para ela. Então, a gente tem as progesteronas mais antigas também, e a gente tem as progesteronas de última geração, agora mais novas, que elas associadas a esse estrogênio, elas também melhoram a resposta, diminuindo o risco de ter essa questão da trombose. E a dose de estrogênio, quanto mais baixa a gente puder usar, melhor. Mas nem todas as mulheres toleram dose muito baixa, porque acabam fazendo escape no meio do ciclo, né? Que é aquele sangramento em borra marrom, que a gente fala. E aí a gente às vezes precisa usar um pouquinho, mas aí um pouquinho mais alto seria 30, no máximo 35 de estrogênio, que é o máximo que a gente tem no mercado hoje, é 35. Aí a gente tem essas opções, 35, 30, 20 e 15. Além disso, a gente pode usar formas não orais, que aí você consegue usar doses menores de estrogênio sem fazer a primeira passagem hepática, porque o que acontece? Toda medicação que a gente toma pela boca, ela passa primeiro pelo fígado, ela é absorvida no estômago, e tudo que é absorvido no estômago passa primeiro pelo fígado para depois ir para o resto do corpo. E toda substância que passa primeiro pelo fígado já sofre uma primeira metabolização. Então, o nível de concentração sanguínea daquela substância já é bem menor
do que o que você tomou de fato. Então, a gente pode usar formas não orais para administrar e você aproveitar melhor essa medicação, esse hormônio. A gente tem formas de absorção vaginal, como é o caso do anel vaginal. A gente tem formas de absorção cutânea, com os adesivos, ou com o implante, que é subdérmico, né? A gente tem o dispositivo intrauterino, que é o Mirena, ou agora o Kyleena, que são somente de progesterona. Então, eles são melhores ainda para aquelas mulheres que eu esqueci até de falar isso. Tem anovulatórios hoje em dia, não diria anovulatórios, mas diria anticoncepcionais, que não são combinados, que não usam progesterona mais estrogênio, que a gente pode lançar mão, principalmente para aquelas pacientes que têm enxaqueca com aura, que é o que você vai explicar mais adiante, que eu acho que essas principalmente devem evitar o uso do estrogênio. Sim. E aí a gente pode usar o DIU, né, medicado com progesterona, a gente pode usar o implante, que são métodos com progesterona pura, que a gente abre mão do estrogênio, mantendo a eficácia contraceptiva. Né? Então, a gente tem muitas opções. E outra coisa, a gente tem que avaliar a associação também, não somente se essa enxaqueca é com aura ou sem aura, e também da idade dessa paciente. Porque, como você falou, quanto maior é a idade, tem que avaliar se ela tem algum caso de trombofilia na família, né? Isso tudo tem que ser avaliado. E quanto maior é a idade, se ela, principalmente acima dos 35 anos, se ela fuma e se ela tem enxaqueca. Porque se você começar a associar fatores de risco, aí sim você coloca o paciente num risco muito aumentado de fazer um evento trombótico. Então, tudo tem que ser avaliado na anamnese, né? Para a gente poder escolher e eleger o melhor método para aquela mulher. Sim. E em relação a isso que você mencionou da aura, é importante que a gente dê o conceito. Então, pessoal, preste bastante atenção. Existe um grupo de pacientes, 20% das pacientes que têm enxaqueca, que antes dela apresentar a dor de cabeça em si, ela apresenta um fenômeno neurológico que pode ser visual, sensitivo ou motor. Que fenômeno é esse? O mais comum é a mulher apresentar de estar olhando e começar a ver uns pontos luminosos. Ela tem impressão do campo visual tá ficando embaçado e às vezes o campo visual pode apagar. Esse fenômeno pode durar 5 minutos a 60 minutos. E quando ele acontece, ele é denominado aura visual. Tem algumas pacientes que, ao invés de apresentar esses fenômenos visuais, elas apresentam um sintoma sensitivo. Às vezes ela tem uma sensação de dormência que caminha pelo corpo. Dá 5 minutos, 10, aquilo passa. E logo depois vem a dor de cabeça. E tem casos mais graves que a paciente pode apresentar tontura, vertigem, a sensação da cabeça rodando, visão dupla ou até perda de força, tá certo? Esses quadros são denominados de auras complexas. Então, o que é a aura? A aura é o fenômeno neurológico que antecede o evento de dor de cabeça. E por que ele é tão importante? Porque a aura, pessoal, acontece porque o vaso sanguíneo, literalmente, as artérias que nutrem o cérebro, elas estão apresentando um fenômeno de contrair e de dilatar. Esse fenômeno, motor vaso, né, que a artéria está se mexendo, ele é um fator de risco para desenvolvimento de complicações neurológicas, caso seja combinado com anticoncepcional oral que contém estrogênio de altas doses. Então, por que é importante a gente observar se você tem esse fenômeno de aura? Porque se você tiver a presença de aura, não é recomendado que você utilize as pílulas combinadas com estrogênio de altas doses. Nesse caso, a gente vai utilizar outras estratégias de tratamento, como a Ju falou. Eu, particularmente, gosto muito de pedir ao ginecologista para considerar a Mirena, sabe, Ju? Não. Agora tem outros, né, dispositivos. Tá lançando um novo agora, que é o Kyleena, que é da mesma marca e que tem uma dosagem menor de progesterona. Ainda menor. Que o DIU ele é menor em tamanho, mais fino para inserir, então ele dá menos desconforto e a dosagem também é um pouco menor, mantendo o efeito contraceptivo. Sim. Então, quer dizer, vão surgindo outras novidades que realmente protegem as pacientes.
Mas por que é importante a gente saber dessa questão da aura, pessoal? Porque além da dor de cabeça, o paciente passa a apresentar um outro sintoma. E esse sintoma, ele é recorrente. Quer dizer, às vezes, toda vez que a pessoa vai ter dor de cabeça, antes da dor de cabeça começar, tem esse aviso. E aí as pacientes começam a observar que às vezes a aura é até mais limitante que a dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, às vezes, o paciente tem tanta que ele acostuma. Quando ele tem a aura, ele fica assustado, tá? E por que a gente fica tão preocupado em relação a isso? Porque a aura, pelo fato do vaso se mexer, pelo vaso contrair e fechar, ele aumenta o risco de outros eventos neurológicos nesse paciente. Então, se você tem aura, pessoal, você tem que procurar a ajuda do neurologista, tá? Você não pode ficar com fenômeno de aura de graça, você precisa de um tratamento. Aliás, todas as vezes que as pessoas apresentam mais de 3 crises de enxaqueca por mês, é recomendado que se inicie um tratamento especializado. Tá? Não é para ninguém ficar tendo dor de cabeça direto, porque a enxaqueca, quanto mais você tem, existe a tendência de você cronificar. Então, Ju, eu vou te pedir licença só para fazer mais esse... Fica à vontade. O que geralmente acontece? Obrigado. O que geralmente acontece, pessoal? Depois Fala. Eu só queria perguntar uma coisa que me surgiu uma dúvida, antes de você seguir. A aura, ela sempre vai anteceder a enxaqueca? Em quem tem aura? Sempre vai ser uma crise com aura seguida da enxaqueca? Ou Muito bom essa pergunta, Ju. Às vezes, o que acontece? Pode ser que o paciente tenha aura e não tenha a dor de cabeça. E isso chama aura sem enxaqueca, mas é muito mais infrequente. Tá. E tem os pacientes que às vezes têm só a dor de cabeça, mas não tem a aura em todos os eventos. Tá? Isso pode acontecer também. O mais frequente é ele ter essa ordenzinha de começar a aura e ter enxaqueca. Mas às vezes o cara... Exatamente, ele até sabe. Vai fazer a enxaqueca. Mas... Isso. Mas às vezes acontece que a pessoa está tendo tanta crise, que ela tem de manhã, ela tem à tarde, depois alivia um pouquinho e volta, que às vezes começa a fazer uma dissociação. Isso não começa a ficar... E é um sinal de que realmente a dor de cabeça está entrando em descontrole, essa pessoa precisa de ajuda especializada. Tá? Só mais uma coisa. Quem faz enxaqueca sem aura, pode passar a fazer com aura? Muito boa pergunta. Geralmente, se a pessoa iniciou durante a juventude sem aura, é incomum que ela passe a ter aura. Tá? Não é assim que a pessoa lá na frente vai desenvolver, não. Geralmente é um pacote completo. Tá. A pessoa começa com aura e ela continua com a aura. Quem começa sem, continua no geral sem. Tá? Agora pode... Eu sempre tenho aura acompanhada de dor de cabeça, fico tonta. Essa aura da tontura, ela realmente limita muito, porque às vezes o paciente fala que é labirintite. Ele tem muita tontura, ele acha que é labirintite, e aí ele demora ainda mais para fazer o diagnóstico e a qualidade de vida dele fica pior, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é assim, quem tem a dor de cabeça, a enxaqueca com pouca frequência, ele começa a se automedicar. Tem a enxaqueca, ele começa com paracetamol, amanhã ele tem de novo, ele toma dipirona, daqui a pouco ele tem de novo, ele toma anti-inflamatória, e daqui a pouco vem o vizinho, dá o Doril, daqui a pouco vem a amiga e dá não sei o quê, moral da história. Todas as vezes, pessoal, que a pessoa está tendo dor de cabeça, a enxaqueca com muita frequência, se ela não procura um tratamento, essa enxaqueca, que é uma vez ou outra, pode se tornar crônica, ela pode começar a vir quase que diariamente. Por quê? Porque o nosso organismo começa a acostumar com o analgésico. E aí, ao acostumar com o analgésico, o que a pessoa faz? Ela toma mais analgésico. Então, se ela tomava um comprimido, ela passa a tomar 2, que passa a tomar 3, e assim ela entra num ciclo que nós chamamos de abuso de analgésico. O que a gente falou no início? Que a enxaqueca é um quadro que o neurônio se excita. Pode se excitar no excesso de estímulo ou na baixa. Então, quando você bota muito analgésico, o neurônio começa a entender que está acontecendo alguma coisa errada, ele começa a liberar estímulo. O que acontece? A enxaqueca da pessoa piora.
Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda que o analgésico, que é esses, paracetamol, dipirona, né? Ele deve ser utilizado com muita sabedoria. Se você está utilizando analgésico mais do que 2 vezes por semana, você corre o risco de que essa dor de cabeça se torne crônica, quase que diária. Isso vai dificultar seu tratamento lá na frente, porque quando você tentar tirar o analgésico vai ficar muito mais difícil. Então, toda vez que você tiver a dor de cabeça, no início da dor, isso é uma orientação. Principalmente nos pacientes que têm aura. Quando você sentir o primeiro sinal da enxaqueca, o que você vai fazer? Você vai tomar bastante líquido. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar bastante água. Por quê? Porque muitas vezes isso vai estabilizar a função neuronal. Isso vai estabilizar o neurônio e ele não vai deflagrar a dor ou vai deflagrar de uma maneira mais fraca. Uma outra dica, pessoal, é em relação à alimentação. Já vou entrar nesse tópico. Alguém tinha perguntado, como faz para melhorar isso? Pessoal, em relação à alimentação na enxaqueca é o seguinte, o que desencadeia a dor de um paciente não é o que desencadeia a dor no outro paciente. Cada cérebro tem sua própria sensibilidade. Agora, tem uns padrões de sensibilidade que são universais. Então anote, presta bastante atenção. A tal da fruta cítrica, o suco de laranja depois do almoço e a limonada depois do almoço é um fator muito comum de desencadear crises no período da tarde. Então, se você tem o hábito de tomar suco de laranja todo dia e tem crise de dor de cabeça na tarde, começa a reparar, anotar, tomei suco de laranja tal dia, começa a reparar. Geralmente a dor de cabeça vem com 30 minutos, mas ela pode vir até 6 horas depois. Então, você às vezes, retirando uma fruta cítrica, você pode, às vezes, obter alívio da sua dor de cabeça, sem precisar tomar remédio. Tá certo? O outro fator é a bebida alcoólica. Pessoal, o vinho tem uma substância que são os derivados enólicos, que é o que dá o gosto e o bom cheiro do vinho, né? Esse derivado enólico ele é capaz de ir lá no neurônio e também disparar o neurônio. E nos pacientes que têm aura, ele também dispara essa contração do vaso sanguíneo. Então, pessoal, o vinho é um dos principais fatores relacionados a desencadear crises de enxaqueca. É aquela pessoa que bebe na noite anterior no jantar, no outro dia de manhã, ela fala, poxa, bebi uma taça de vinho, nem de ressaca eu tô e tô morrendo de dor de cabeça. Isso é uma causa muito frequente. Tem pacientes que não é só o vinho, é o álcool. E aí pode ser cerveja, destilado, qualquer bebida que for, vai ter dor de cabeça. Por que isso é importante? Porque 30% das crises de enxaqueca, elas são associadas à alimentação. Pode ser que, no seu caso, no caso de quem está ouvindo a gente, não seja, você esteja naquele grupo que não está associado à alimentação, mas você precisa identificar, analisar, dar mais dica em relação à alimentação. Tá. Então, pessoal, a gente falou de frutas cítricas, vinho e álcool, principais fatores que deflagram as crises. Os outros fatores que deflagram as crises são, sabe aquele condimentado, aquele raio, aquele ketchup, mostarda, sazon, esses temperos, Doritos, não tem? Quando eu vejo um paciente com enxaqueca falar que gosta de comer Doritos, aquilo ali chega... Todos esses condimentados, pessoal, salsicha, peito de peru, linguiça, sabe, essas coisas, tudo que é muito industrializado, esses alimentos contêm substâncias que são nitratos, que são os conservantes, e os sulfitos, que são outros conservantes. O conservante, ele é absorvido e também existe essa atividade sobre o neurônio deflagrando a dor de cabeça. Então, um convite para quem tem dor de cabeça, pessoal, cuide da sua alimentação. Isso é muito importante, é um fator que as pessoas ignoram. A gente tem uma tendência, às vezes, de pensar muito em remédio, né? Alguém botou ali pimenta. Pimenta, pessoal, tem paciente que deflagra dor, tem paciente que não deflagra dor. Tá? Mais importante que a pimenta é você avaliar o condimento. Às vezes uma pimenta que é uma pimenta fresca,
você às vezes consegue até utilizar, tá? Uma pimenta biquinho, por exemplo. Aí alguém perguntou, chocolate. Pessoal, chocolate é a mesma coisa do vinho, tá? Tem paciente que realmente deflagra dor de cabeça, tá? E tem paciente que não faz diferença nenhuma. Você só vai saber fazendo a observação. Comer o chocolate, você tem até 6 horas, às vezes, para desencadear o quadro de dor, tá certo? E agora... Fala. Só um adendo. Esses alimentos condimentados, eles alteram completamente a nossa flora intestinal, eles aumentam a permeabilidade, né, da mucosa intestinal e muito bom. Começa a absorver toxinas que atrapalham o nosso funcionamento do organismo de forma global. Isso está completamente associado a quadros de crise de enxaqueca. Então, muito bom. Tem que ser levado em consideração. Sim. Salsicha, ketchup, linguiça, são coisas que a gente tem que comer muito esporadicamente. E quando comer, saber que você vai pagar o preço. Pagar o preço, exatamente. E agora, pessoal, que a gente falou sobre esses que fazem mal, posso falar dos que fazem bem, Ju? Claro. O café. O café é a coisa mais interessante que a gente tem para falar, pessoal. Eu sou um amante de café. Você gosta de café, Ju? Eu gosto. Meu marido gosta mais. Eu sou apaixonado. Mas eu gosto muito também. Não, café é vida. Pessoal, a cafeína é o seguinte. A cafeína, diversos estudos foram avaliar qual é o efeito no paciente com dor de cabeça. Então, preste bem atenção. Quando ela é administrada numa dose inferior a 2 xícaras, o que equivale a, no máximo, 120 miligramas de cafeína, ela é benéfica. Ela ajuda, inclusive, a diminuir a dor de cabeça no momento em que você está tendo a dor. Tanto que a gente usa como uma forma de tratamento para dor de cabeça, né? Por esse motivo que o Doril ele faz sucesso. Porque quanto de cafeína tem no Doril? 50 miligramas. Eles foram espertos, eles botaram uma quantidade pequena, porque eles sabem que a cafeína é capaz de aumentar o efeito analgésico do paracetamol e da pirona. Agora, pessoal, quando você utiliza mais do que 120 miligramas de cafeína, ele é maléfico. A cafeína maior do que 120 miligramas, ela causa dor de cabeça. Então, qual que é a lição do café, pessoal? Se você gosta de café como eu, você está autorizado a tomar no máximo 2 xícaras por dia. Você vai tomar a primeira xícara de manhã, a segunda xícara você vai tomar à tarde, estourando até as 16 horas. Passou das 16 horas, a cafeína pode afetar seu sono. E ao afetar seu sono, você vai ficar sem dormir ou vai dormir mal e a sua dor de cabeça vai piorar. Tá certo? Então a cafeína, se você tem dor de cabeça, às vezes uma dor de cabeça matutina, sabe aquela pessoa que às vezes acorda com a dor de cabeça? Tomar um café pela manhã é uma coisa que pode te ajudar a aliviar a sua dor, tá certo? Se você está tomando mais que isso, você vai causar dor de cabeça. Então, tudo na vida, em relação à dieta, é equilíbrio. É equilíbrio. Outra coisa, a gente está falando de café coado, né? Estamos falando do café coado, porque o café expresso tem muito mais cafeína, né? Isso. Do que... em relação agora às coisas benéficas. Boas. Tem tempo, Ju? Temos. Boas. 17 minutos, a gente ainda tem que falar das grávidas. Tá. Então, só mais um pouquinho das coisas boas. Pessoal, tomem nota disso aí, que isso é muito legal. Que são o que ajuda. Pessoal, a coisa que mais ajuda primeiro é a água. E eu vou dar um segredo para vocês, que é um segredo da medicina oriental chinesa, que realmente foram testar, tem evidência. Os chineses conhecem isso há mais de 3.000 anos. Que é o chá de gengibre. Pessoal, se você tem dor de cabeça, se você tem enxaqueca, no período da tarde, no lugar de você tomar o café, você tome o chá de gengibre. O que o gengibre tem? O gengibre tem uma capacidade que a gente chama de termogênica, de afetar o vaso sanguíneo cerebral. E ele é capaz de estabilizar a função desse vaso e ele diminui a crise de enxaqueca no momento do início da dor. Então tem comprovação científica isso, não não é dica, não. Tem comprovação científica isso. Quando você começar a ter a dor de cabeça, de vez de você correr para tomar o Doril,
você vai passar a tomar um chá de gengibre e tomar bastante líquido, isso vai te ajudar bastante. As outras coisas que ajudam, pessoal, que ajudam a prevenir, são as vitaminas do complexo B. Então, a tiamina, a riboflavina, tá? Que estão presentes nos vegetais de folhas verdes escuras, nas amêndoas, tá? Eles são muito, muito benéficos porque ajudam a estabilizar a função neuronal. Então, dos 3 alimentos mais poderosos contra a enxaqueca, água, parece bobo, mas é importante, chá de gengibre e as vitaminas do complexo B. Como a Ju falou, toda uma dieta, essa coisa da flora intestinal, ela tem sido muito estudada atualmente em enxaqueca. E realmente a gente ter uma flora intestinal saudável ajuda muito. Então, cuide da sua alimentação como um todo, retire esses condimentados, tá? E isso vai impactar na sua dor de cabeça. Chá infusão? Não, o gengibre você compra, né? Você compra o toquinho, é só você quebrar um toquinho daquele e botar em 250 ml de água e tomar um chá, tá? A grávida pode tomar chá de gengibre? Pode. Você quer falar ou eu falo, Ju? Pode falar, mas pode. Pode. Inclusive, gente, o chá de gengibre tem ainda uma função na êmese, que a gente fala, né? Ele tem um efeito de tirar a náusea. Sim. Então, fala um pouquinho disso, Ju. Falar da náusea nas grávidas? Muito se falava e se fala sobre alimentos termogênicos na gestação, que não pode usar e parará piriri. Gente, uma xícara de chá de gengibre não vai aumentar a sua temperatura corporal a ponto de te prejudicar a gestação, tá? Comer salsicha todo dia e linguiça vai prejudicar mais do que a Então, não tem problema. O gengibre, sim, tem um efeito muito legal na hiperemese gravídica. O cítrico também, mas aí a gente não fala muito na questão da enxaqueca, mas na hiperemese tem. E o gengibre tem, ajuda nas duas coisas. E é uma coisa que a gente pode lançar mão, uma xícarazinha, quando estiver sentindo, não faz mal a ninguém. Muito bom, Ju. E eu, inclusive, recomendo isso nas pacientes que eu tenho grávidas, que às vezes a paciente... É muito interessante esse tópico, pessoal, que nem todos os remédios que a gente usa na mulher que não está grávida, a gente pode usar quando ela está grávida. Então, quando começa a gestação, às vezes a gente tem que fazer uma série de opções de medicamentos que a gente não pode utilizar na gravidez. E uma estratégia que a gente tem é utilizar o chá de gengibre no início da dor, tá? E vai reduzir, como a Ju falou, inclusive a náusea e o vômito. Isso. Eu tinha uma dúvida, mas eu acho que você já tirou, que é quando que a gente tem que se preocupar com a enxaqueca. Eu acho que é quando ela tem aura e quando ela se torna crônica, né? Que aí a tendência é piorar ainda mais os quadros. Então sempre tem que buscar... Isso, quando ela tem mais de 2 a 3 episódios por semana. Ótimo. Outra coisa... Ou, claro, quando a pessoa tiver uma dor de cabeça que está limitando ela, às vezes tem paciente, coitado, que tem dor de vomitar um dia inteiro. Quando a crise de enxaqueca ataca, de vomitar o dia inteiro. O chá de camomila também auxilia, Janaizara? Não, é o de gengibre. Aí você já está querendo botar o genérico na história aí. E enxaqueca tem muita associação familiar? Nossa, muito legal essa pergunta, Ju. É o seguinte, fizeram um estudo, pessoal, avaliando genética da enxaqueca. O que eles encontraram? Que existe um grupo de genes que realmente passa de pai para filho, principalmente da mãe para o filho. Então existe sim uma penetrância, uma maior incidência de enxaqueca em pessoas da mesma família. Atualmente a gente acredita que esse neurônio que funciona mal, ele é, na verdade, de origem familiar, sim. Então se a gente fosse colocar o conceito atual de enxaqueca é quase um distúrbio neurológico genético. Então, muito bom. Vê muito isso acontecer, né? Sim. E as gravidinhas, para a gente poder falar um pouquinho delas, que a gente só tem 12 minutos. Primeiro trimestre, geralmente, tem muito, né? Primeiro trimestre, pessoal, como a Ju falou, sobe, às vezes, o estrogênio, né? Na primeira fase da gravidez, subiu o estrogênio, arrebenta de dor de cabeça. Tá? Então, geralmente, na gravidez, o pior momento da grávida é o primeiro trimestre. Inclusive, tem mulher que descobre assim.
que está tendo muita dor de cabeça, descontrola, descompensa a dor de cabeça, vai fazer o teste, é realmente positivo. Na gravidez. Na segunda e terceiro trimestre existe uma tendência a estabilizar um pouco, porque o nível hormonal estabilizou, né? Agora, em relação a antes da grávida, Ju, o que eu acho interessante a gente colocar é a mulher que planeja a gravidez. Isso que seria minha próxima pergunta. Quem já tem enxaqueca, trata enxaqueca e quer engravidar, além de vir na consulta com o ginecologista para pré-gestacional, é bom ir ao neuro, né, para poder fazer também. É muito bom pelo seguinte motivo, pessoal. Como a Ju falou, vai subir o hormônio no primeiro trimestre e a chance da dor de cabeça descompensar é muito alta. E quando a dor de cabeça descompensa, o que acontece com a mulher? No geral, a autoestima dela baixa, ela fica muito mais prostrada, vomita muito mais. Então ela já tem aquela sensação, às vezes, da gravidez ser um evento não muito feliz. A gente observa muito isso. Da mulher ficar triste de estar grávida de tão mal que ela está ficando. Então, para evitar isso, olha lá, meu caso, quero engravidar e tenho muita dor de cabeça. Então, o que a gente faz primeiro, Noelle? A gente compensa sua dor de cabeça. Aí você fala bem assim, como? Utilizando um tratamento para prevenir a dor. E o que é legal no seu caso? É utilizar uma medicação ou um procedimento que seja seguro quando você engravidar. Para eu não precisar trocar o remédio e te submeter a um risco. Esse procedimento, pessoal, a gente tem vários. Um deles é a aplicação de toxina botulínica. Então, o famoso Botox na estética, ele pode ser utilizado para prevenir a dor de cabeça antes da mulher engravidar e em qualquer outra mulher. Durante a gravidez, ele não pode ser aplicado. Sim. E qual que é a vantagem? Você vai fazer um procedimento que você vai ficar coberta durante 4 meses. Ele vai diminuir a intensidade e a frequência das suas crises por 4 meses, que é o período que você tende a piorar. Que é o primeiro trimestre e um pouquinho. Que é o primeiro trimestre, exatamente. E a outra coisa que a gente pode utilizar é bloquear 2 nervos aqui atrás, chamados nervos occipitais, por meio de um anestésico local. Ao bloquear com anestésico local, eu impeço aquele disparo do neurônio. Só que esse procedimento geralmente tem duração de 1 a 3 meses. Então ele precisa ser repetido e ele pode ser repetido na grávida. Então, primeira coisa, cuidados com a dieta para a grávida e para quem quer engravidar. Cuidados com a dieta, a avaliação do bloqueio anestésico ou da toxina botulínica antes de engravidar, tá certo? A suplementação de algumas vitaminas. Eu tinha falado para vocês que a vitamina B pode ajudar. Então, às vezes, a gente faz na grávida a suplementação de vitamina B para poder ajudar na dor de cabeça. E, por último, é uma coisa, Ju, que às vezes a gente ignora. O que acontece com quem está tendo muita dor de cabeça? Igual a Noelle falou assim. A paciente, às vezes, bota a mão na cabeça assim e fala assim, nossa, mas eu sinto meu couro cabeludo estranho. Eu sinto meu pescoço, parece que a dor vai descendo para trás e tal. Esse tipo de dor, pessoal, a enxaqueca às vezes pode deixar até a musculatura mais sensível. Pessoal, existe uma técnica de fisioterapia. Você tinha falado de acupuntura? A acupuntura também funciona também, na sua outra live, né? Uhum. Mas ela não é tão eficaz quanto a fisioterapia para a dor. O que é isso? Um fisioterapeuta especializado avalia essas áreas que estão hipersensíveis, avalia essa musculatura que está tensa e ele vai desfazendo essa tensão muscular. Isso reduz a dor do paciente em até 50%. Tá certo? Junto com isso, existe uma outra técnica que é a gente fazer um estímulo elétrico no couro cabeludo, chamado estimulação elétrica, que um fisioterapeuta também pode fazer. Então, pessoal, fisioterapia, apesar de ser conhecida como um exercício muscular, ela é uma ferramenta muito útil no tratamento da dor. E olha tá quanta certo? coisa não farmacológica, né? Farmacológica também, mas que a gente pode lançar a mão e ter uma melhora significativa. Ju, é exatamente isso. Quer dizer, às vezes as pessoas acham que está só no remédio. O remédio é uma das opções, mas existem muitas outras. Então, o paciente ter dor de cabeça na atualidade e ele não buscar ajuda é uma perda de oportunidade, porque ele tem muita coisa que ele pode fazer por ele mesmo.
Em relação à fisioterapia, só para a gente finalizar, o nome da técnica é TDCS. Se alguém botou TENS aí, não é o TENS, tá? Chama TDCS. E tem um profissional muito especializado aqui em Vitória, que é o Marcelo. Se vocês tiverem, vocês até procurem o Instagram dele, que ele é muito habilidoso nessas técnicas de fazer fisioterapia. O resultado dele é maravilhoso. Então, para essas mulheres grávidas que estão querendo engravidar, é uma coisa muito legal de se considerar, tá bom? Maravilha, que aí ela já controla bem as crises para poder engravidar numa situação melhor. Porque o primeiro trimestre da gestação não é fácil para quem, assim, para muitas mulheres nem sente que está grávida, mas para muitas outras é uma fase bem... Como é o nome? Marcelo. É Marcelo. Marcelo, vocês procuram eles lá no meu Instagram, que ele tá lá, vocês procuram, ele mexe só com dor, tá? Marcelo, fisioterapeuta. Tá? Então só pra gente resumir, gente, que eu acho que tá acabando. Vamos ver se tem algumas perguntas aí que a gente passou. 5 minutos, né? Só pra gente resumir, para mulheres que têm enxaqueca durante o período menstrual, principalmente no primeiro dia, consulte com o seu ginecologista para utilizar uma pílula de baixa dose. Para mulheres que têm dor de cabeça durante qualquer fase do ciclo, lembre sempre de olhar sua dieta, o que você está fazendo, tá? Para mulheres que estão na faixa etária antes de engravidar ou durante a gravidez, você vai considerar, além da dieta, aplicação de toxina, aplicação só antes, não pode fazer durante a gravidez, tá? Bloqueio de nervos occipitais e a fisioterapia. Existem outros medicamentos novos que surgiram, não vai dar tempo para a gente comentar, mas tem muita coisa interessante. TDCS, alguém botou aí, isso mesmo. A técnica chama TDCS para dor. Eu acho que é isso. Muito. Você tem algumas perguntas aí para olhar, para ver? Então, vê se tem alguma pergunta que a gente... Eu visualizo também, Diego, muita paciente que não tem enxaqueca fazer muita dor de cabeça no segundo trimestre, às vezes. Tem alguma correlação, alguma coisa nessa fase do segundo trimestre? Eu vejo sabe o que é? É lá para 15 semanas, sabe que é, até umas 18, do jeito que ela vem, ela vai. Eu falo assim, isso é assim mesmo e vai passar. Existe um detalhe para quem não tem enxaqueca, que é assim, qualquer pessoa pode sentir dor de cabeça se dormir mal. Qualquer pessoa pode ter dor de cabeça se ela tiver ansiedade ou se ela tiver ansiosa. Então, costuma às vezes acontecer no meio da gravidez, às vezes algum período que a mulher começa a dormir mal, ou algum período que ela começa a ficar ansiosa. E aí, esse tipo de dor de cabeça, geralmente é uma dor de cabeça que a gente chama por tensão. Às vezes é um peso aqui, que é atencional. Às vezes uma coisa na fronte, assim. E isso pode acontecer com qualquer um. Por isso, foi até bom você ter falado isso, pessoal. Ninguém consegue melhorar da dor de cabeça se estiver dormindo mal, tá? Claro. Ninguém consegue melhorar da dor de cabeça se estiver depressivo, se estiver muito ansioso. Então, o estresse, essas coisas todas, a gente também tem que manejar. Isso faz parte de cuidar de uma mulher que tem enxaqueca, tá? A melatonina pode ajudar nesses pacientes que têm muita insônia, dificuldade? Muito bom essa pergunta. Esse foi um trabalho que avaliou a melatonina na grávida e a melatonina na enxaqueca. Os resultados mostraram que um subgrupo de pacientes podem se beneficiar sim. A única coisa em relação da melatonina é que para ela funcionar, ela tem que ser tomada sempre no mesmo horário. E depois que você toma a melatonina, você tem que apagar todas as luzes. E ficar bem tranquilo e dormir. Os pacientes começam a apresentar benefício depois de 3 semanas. Então é uma coisa também segura, que você pode utilizar durante a gravidez. E que pode sim, você pode se beneficiar. Não são todos, mas você pode se beneficiar. Então, como é uma droga que não tem efeitos colaterais, tá? Você pode utilizar. Beleza. Perguntaram do TENS aí de novo, da fisioterapia. Então, pessoal, o TENS é uma técnica de fisioterapia que dispara um pequeno estímulo elétrico que ajuda a musculatura a relaxar, tá certo? O TENS é utilizado muito para dor muscular.
Na enxaqueca, a técnica que a gente utiliza é estimular diretamente o nervo. Então, o que a gente usa, na verdade, é o TDCS. Ele tem uma corrente um pouquinho diferente e é uma técnica um pouquinho diferente. Se você está tendo dor muscular lá na perna, no ombro, você pode utilizar o TENS com o seu fisioterapeuta, não tem problema, mas não é a mesma técnica. Tá? Então, são técnicas diferentes para finalidades diferentes. É, exatamente isso. Né? Isso. Maravilha, nós temos agora 1 minuto e 10 para conversarmos. Eu acho que ficou alguma dúvida, pessoal, que a gente não abordou. Eu tive uma aula, estou aqui super orgulhosa, aprendi muito com você, estou super feliz da gente ter conversado. Eu que estou. Demais. E todo mundo que puder, você tem o seu contato do consultório no Insta, tudo certinho para a gente poder agendar? Tem, tá lá o consultório de São Paulo, mas em Vitória, 99707-3433. Mas o que eu queria aproveitar a oportunidade, Ju, eu escrevo muito sobre enxaqueca. Então, lá no meu site, tem muita coisa sobre dor de cabeça. Que bacana. Então, pessoal, se vocês... Inclusive a dieta, tá? Então, se vocês dão uma olhadinha lá, vale a pena a leitura. Tem outras coisas para vocês avaliarem, outras opções de tratamento. E eu acho que isso é muito relevante. E eu queria agradecer o espaço, porque 75% do meu consultório atualmente é mulheres. E eu acho que esse intercâmbio...